Olá, começamos agora mais um TV Câmara Entrevista e desta vez o assunto é intolerância religiosa. É verdade que vivemos numa sociedade mais intolerante ou existe apenas mais liberdade de expressão? Quais as diferenças e os tipos de preconceitos enfrentados pelos praticantes de religiões africanas em um território considerado cristão como o Brasil? E de acordo com a Declaração das Nações Unidas de novembro de 81, todos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Desta forma, ninguém pode ser objeto de coerção que impeça sua crença ou religião da sua escolha. Nós vamos ampliar esse assunto, vamos debater agora com o Sebastião Oliveira, que é presidente da União Federal de Umbanda e Candomblé do Brasil, e com o Fabrício Cunha, que é cientista social. Sejam bem-vindos ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado. Obrigado. Tudo bem, seu Sebastião? Tudo bem, Fabrício? Tudo bem. Seu Sebastião, começando com o senhor é zelador de santo. Explica pra gente o que é isso. Eu só conheço o pai de santo. Tem alguma diferença com zelador de santo? O que é isso? Tem uma grande diferença. Não, isso aí é um ditado popular, pai de santo. Pai de santo não existe. Existe sim, que é Deus, né? Que é pai de todos os santos. Zeladores de santo. Abreviações de Babalaô, Babalorixá, quando é mãe Ialorixá, sacerdotes, sacerdotisas. Então, é isso que tem dentro da nossa religião. São servos, então, servos de santos. Nós somos servos que nosso grande pai, Olorum, Deus, nos deu essa missão. Por que ele nos deu essa missão? Nós nascemos com essa aptidão, nós nascemos com essa mediunidade que aflora. Nem todo mundo consegue se aflorar essa mediunidade. Mas quando se aflora, ele pratica isso para o bem e para a caridade. Agora, seu Sebastião, o senhor é presidente da União Federal de Umbanda e Candomblé do Brasil. Explica pra gente, pro nosso público, qual a diferença entre a Umbanda e o Candomblé. Explica pra gente os rituais, as diferenças de rituais e quem é o objeto da adoração de vocês. A diferença é nos rituais mesmo, né? A prática é uma só. É trabalhar espiritualmente com entidades. Só que tem os rituais. A Umbanda tem o ritual dela, que é totalmente diferenciado. Ela cultua também os santos, os protetores e os guias, mensageiros, que são denominados preto velhos e assim por diante. O Candomblé, só orixás. Só orixás. O que seriam os orixás? Os orixás seriam, assim, os santos, né? Protetores, igual nós temos, só que tem essa diferença. Por exemplo, o Oxóssi, ele é um orixá. Ele é um orixá da mata. Só interrompendo o senhor. A ideia de santos que nós temos são santos católicos. Isso. Vocês têm outros tipos de santos que nós desconhecemos, é isso? Não, muitas pessoas desconhecem o tipo, mas não é assim, porque foi sincretizado, né? Hoje, a maioria sabe que é sincretizado desde quando começou no tempo dos pretos, dos negros, né? Que veio sofrendo aí dentro do nosso Brasil escravizado. Eles, para praticar religiões deles, eles têm que sincretizar. Sincretizar tipo Oxóssi, São Sebastião, São Jerônimo, Xangô, e daí por diante. Porque senão eles não conseguiriam praticar religiões deles. Entendi. Né? A fé deles. Então foi sincretizado isso aí. Que dentro a diferença passa aí. O Candomblé, ele não sincretiza mesmo. Ele desvincula mais isso aí. Que são Oxóssi, Xangô, Inhaçã, Iemanjá. Esses orixás são orixás mitológicos e eles não sincretizam. Então cada orixá desse tem um segmento que eles comandam. O ar, fogo, o mar, a água doce, a pedreira, daí por diante. Então essa sincretização que desvincula do Candomblé mais a Umbanda.
Então, eu poderia entender de uma maneira bem simplista. Por exemplo, o cristianismo tem um objeto de adoração que é Deus, que cuida de tudo isso, que cuida da terra, do mar, do fogo. E no caso da Umbanda, do Candomblé, seriam vários santos, não sei se seria esse o nome, que cuidam disso tudo. O verdadeiro dono é um só, que nós chamamos de Olorum, que é o Deus Supremo. Abaixo então dele, não deixa de ter o Deus Supremo. Não deixa, né? Para nós, umbandistas, não deixa. Acho que, desculpa, é mais fácil entender fazendo uma correlação com o próprio catolicismo romano, que tem Deus e os santos. Na Umbanda tem Olorum e as entidades, entendeu? Tem o Deus e qual a diferença da Umbanda e do Candomblé? O Candomblé chama a entidade pelo nome. A Umbanda fez isso que o seu Sebastião falou, que foi o sincretismo. Como eles não podiam ter o seu culto de adoração na época da escravidão, dentro de um país católico romano, eles pegaram os santos da Igreja Católica e deram para os santos da Igreja Católica os nomes das suas entidades. Então, os senhores de engenho achavam que os negros estavam adorando São Jorge, São Jerônimo, São Sebastião, só que os negros estavam usando as imagens do catolicismo romano para adorar as suas entidades. As suas entidades. Isso é a diferença então, da Umbanda esse é o do Candomblé. secretismo. É secretismo. Então, o Candomblé, quando a gente fala Candomblé, é porque é a nação Urubá. É língua Urubá, né? É língua africana. É outro tipo de língua que se fala dentro do segmento. Lá dentro do segmento. Então, como começou? Foi o próprio segmento Candomblé, né, praticado por eles, que sincretizou isso, para dar início e dar continuidade, na verdade, dos seus cultos. Os cultos de matriz Porque senão africana. eles eram mortos, esquartejados, não admitiam. Os senhores das igrejas católicas, romanas, né, não admitiam. Então eles, para enganar, eles fizeram isso. Aí continuaram esse culto. E com o passar dos anos, do tempo, aí nasceu, vamos falar assim, uma raiz ali da beirada entre o Candomblé, né, que é a espiritualidade, que passou a ser a Umbanda. A Umbanda tem, ela decretada no nosso Brasil, 100 e poucos anos. Mas ela já vinha sendo praticada de outras formas que ninguém sabia. E aí quando foi Fernandino, né, que é o Fernandino Zélio de Moraes, que recebeu a primeira entidade que batizou ao segmento Umbanda. E aí desvinculou a Umbanda da língua Urubá. A língua Urubá continua até hoje, quem vai num terreiro praticado nações, que tem a língua Urubá, que é os Candomblé, Queto, Angola, Ijexá, daí por diante, ele vai ver que eles cantam diferente. Eles não cantam a língua portuguesa, né? Como diz a história, né? Isso é mantido por uma tradição oral. É mantido. Isso é transmitido de pai para filho, de segmento para todos. E assim é o crescimento da religião. Agora, o senhor é presidente da União dos Umbandistas e Candomblecistas. Eu sabia que eu ia ter dificuldade de falar essa palavra. O senhor é presidente nacional. Aqui em Jacareí, o senhor tem ideia de quantos terreiros de Umbanda e Candomblé tem aqui na cidade? Eu não posso te dar uma precisão, mas provavelmente, se for colocar entre Umbanda, Candomblé, xamã, vários segmentos religiosos que mexem com a espiritualidade, provavelmente uns de 130 para cima, tranquilo. Só aqui em Jacareí? Só em Jacareí. Certo. Na região de Jacareí. Agora eu vou dar um dado para vocês, e aí eu vou perguntar para você, Fabrício. Existe um centro, chama Centro de Promoção de Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, que fez uma pesquisa que entre dezembro de 2016 até agosto de 2017, no Rio de Janeiro, a violência, a intolerância religiosa aumentou 65%. As maiores vítimas da intolerância religiosa, cerca de 27%, são justamente para os praticantes de religiões de matizes africanas.
E os maiores algozes, os maiores ataques, quem ataca mais essas religiões africanas são justamente os protestantes, são os evangélicos. Isso segundo as vítimas. Então, o praticante de Umbanda considera que ele foi vítima do evangélico que está sendo atacado ali. Você, como cientista social, Fabrício, por que você acha que é justamente o evangélico que nutre essa inimizade, diria até um ódio pelos praticantes de religiões africanas? Bem, em primeiro lugar, a gente definir o conceito de evangélico hoje é uma coisa praticamente impossível. Tanto que se atribui o adjetivo protestante aos segmentos mais históricos, que são as igrejas advindas diretamente do protestantismo, as igrejas históricas que a gente chama, né? Batistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas. Aqui no Brasil, convencionou-se chamar evangélico por causa de uma influência norte-americana e dentro de um movimento internacional, mas com um locus muito próprio do Brasil, surgiu o pentecostalismo, né? Também vindo dos Estados Unidos, que se desenvolveu de uma forma vertiginosa no Brasil, até porque ele tem um apelo assim, muito grande nas periferias, tendo como ponto de partida a Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica no Brasil hoje. A partir do protestantismo, daí é um fenômeno brasileiro, surgiu também nas decisões dentro do pentecostalismo, muito nas periferias, o neopentecostalismo. O que é o neopentecostalismo? É uma vertente do pentecostalismo muito própria, que trata o evangelho de uma forma também muito própria, que oferece para os seus fiéis o que nós chamamos de teologia da prosperidade, que é você, através do seu culto, você vai agradar a divindade, que é Deus, e agradando a divindade, que é Deus, ele vai te beneficiar, e se você não agradá-lo, ele vai te punir. Então o pecado é a nossa punição, a nossa condenação. Então, por isso, a gente precisa agradar a Deus através do nosso culto, para que Deus nos beneficie e não nos puna. Então, é uma relação de benefício, né? De troca. Eu te dou e você me dá. Se eu não te der, como você é a divindade e eu sou o ser menor, eu sou punido. Dentro do neopentecostalismo, essa relação com Deus e essa minha relação com os outros é uma relação, por causa desse jeito mercantilista, é uma relação muito perigosa, porque ela é mediada pelas coisas, né? E o jeito de eu olhar para o outro é como alvo da minha evangelização. Quer dizer, eu conheci a Deus, Deus para mim é o único caminho. Então, para agradá-lo, eu tenho que dizer para todas as pessoas que ele é o único caminho. Se ele é o único caminho para o céu, quem não está trilhando o mesmo caminho que eu está condenado ao inferno, né? Então, quem leva as pessoas para o inferno é o diabo, quem leva as pessoas para o céu é Deus. Eu sou detentor dessa lógica que me leva para o céu, eu quero que outras pessoas também vão para o céu, e se elas não estão caminhando comigo e do mesmo jeito que eu, elas vão para o inferno. Sendo assim, as religiões que não acreditam como eu acredito, elas estão levando automaticamente as pessoas para o inferno, né? Aí entra a Igreja Universal do Reino de Deus de forma mais significativa, que é, não só nós queremos que as pessoas vão para o céu, como nós queremos que aqueles que estão levando as pessoas para o inferno sejam aniquilados. Então eles não são nossos diferentes, eles são nossos inimigos, né? E se eles são nossos inimigos e nós somos um exército, é um vocabulário muito próprio do neopentecostalismo, nós precisamos marchar contra o inimigo. O nosso inimigo é o diabo, que tem os seus representantes, que são aqueles que estão levando as pessoas para outros caminhos. Eles começaram num embate muito concentrado na Igreja Católica Romana. Como a Igreja Católica Romana também tem o seu segmento de renovação, que é a renovação carismática,
eles perderam a sua propensão de vitória dentro do terreno dos católicos, né? Então, quem são os representantes, entre aspas, do diabo, do mal, do caminho do mal nessa terra? São aqueles que mexem com outros espíritos. Então, se eles são meus inimigos porque eles estão levando as pessoas para o inferno, eles são alvo da minha artilharia, né? Em princípio, a artilharia é a oração, a evangelização, na cabeça deles. Só que como isso não tem limite, principalmente no imaginário individual das pessoas, esses fenômenos, eles coincidem diretamente com o aumento da igreja neopentecostal, os fenômenos de violência contra as religiões de matriz africana. Então, para a gente, por mais absurdo que isso pareça, que a gente passe a tarde aqui conversando sobre essa loucura, na cabeça de quem está montado e convencido dessa lógica de inimizade, de beligerância e de guerra, quem não é por mim é contra mim. E se é contra mim, é alvo da minha, não só do meu ódio, como da minha ação contrária àquilo que estão fazendo. Isso me leva a uma reflexão muito curiosa, muito interessante, muito curiosa e muito triste também, lamentável a gente pensar que muitas pessoas se sentem justamente os justiceiros de Deus. Deus precisa da minha justiça, Deus precisa da minha ajuda. Então, não só os radicais islâmicos agem desse jeito, mas como esse pessoal de igrejas neopentecostais, eles vão justamente atacar, vão fazer justiça em nome de Deus. E nisso entra aquilo que a gente estava comentando nos bastidores, seu Sebastião. Aí a gente começa a ver essas incongruências da vida. Por exemplo, começa-se uma guerra santa. A guerra, que é uma guerra, como que uma guerra pode ser santa? Nunca. Nunca. Como que, por exemplo, os terreiros de Umbanda do Rio de Janeiro estão sendo atacados por traficantes evangélicos. Como que o traficante... essa dualidade, o mundo está ficando incrível, assim. O traficante evangélico que vai atacar o terreiro de Macumba. A guerra que é santa, né? Tudo isso está causando um mundo muito louco, se a gente pensar nesses termos. Sabe onde entra a contradição? Mais contradição? Está escrito. Deus é o quê? Supremo. Amor, bondade, caridade, luz, perdão. Viu? Isso está escrito. Que é o nosso grande Olorum. Está escrito lá. Agora, as pessoas chegam, usa-se de nome de religiões para atacar, massacrar, denegrir, preconceituoso, tá? Intolerante. Usa de todas as armas que Deus não quer. E depois vai dizer para mim que isso é a vontade do Senhor. Aí eu não acredito. Aí tem dois pesos e uma medida. Tem alguma coisa errada, né? Então Deus, o que nós acreditamos é que Deus disse para nós amar a tudo como fosse um só. Agora, se a pessoa praticar de uma forma diferente o que ele quer, não é a mim que ele tem que prestar conta, e nem a religião nenhuma, mas ao divino Senhor de todos e de tudo, que é Deus. Nós vivemos no mundo espiritual. Esse mundo aqui é um mundo espiritual. E quem não acredita em espírito não pode acreditar em Deus. Porque Deus é o maior espírito que existiu e existe. Existirá para sempre. Ele que criou tudo. Ele não é de carne e osso, porque se ele fosse de carne e osso, todo dia eu topava com ele, pegava na mão dele. Oi, Deus, tudo bem? Bom dia. Ele não é. Você usa-se da mente e da sua fé para você falar com Deus. Senhor, bom dia. Eu lhe amo, eu te adoro. Eis-me aqui perante a vós, faça de mim a tua ferramenta para poder ajudar o meu próximo. Simples, né? Então essas contradições que eu vejo por aí, eu não acredito, não adianta, sabe? Porque eu acho que cada um, ou qualquer religião que seja, ela tem que ter aquela fé dela, o seguimento dela. Mas deixa a outra que está do lado dela seguir a fé dele. É o livre-arbítrio que Deus deu. Se Deus deu o livre-arbítrio até para
que está escrito em Bíblia lá, do Lúcifer, diz que ele é foi um anjo revelado, Deus expulsou e deu o livre-arbítrio para ele. Deus veio na terra, criou todos nós para dar o livre-arbítrio. Meu filho, ó, meu caminho que eu quero que você siga é esse, tá bom? Eu quero que você faça isso. Certinho. Tem pessoas que mudam 2 passos, para e pensa, esse caminho para mim está dificultoso. Ele vira para o outro lado. Né? Porque, olha, o que eu acredito é isso. Falando em termo bíblico é assim. A Bíblia foi criada, tá? Manuseada por mão de pecadores. Por que mão de pecadores? São pessoas, foi de carne e osso. Quem passou o recado da Bíblia, que está escrito, foi Deus. Mas foi manuseada ali. Cada palavra ali se faz um livro. Cada palavra que está escrita na Bíblia, dá para fazer um livro. Quantas palavras tem uma Bíblia? Porque chama-se interpretação da palavra. Não é verdade? Tem essa interpretação. Se falar um nome aqui, um nome bíblico, né? A palavra bíblica, eu vou interpretar do meu jeito. Ele vai interpretar do jeito dele. Você vai interpretar do seu jeito. Qual de nós estamos certo? Todos nós estamos certos. Porque nós estamos usando o livre-arbítrio de interpretação de Deus para aquilo ali. Agora, nós só vamos ter esse reconhecimento se nós somos todos certos naquela palavra, no final de nós voltarmos para casa. Que esse mundo não é nossa casa. Nós somos visitantes. Certo. Fabrício, você não acha que essa atitude dessas pessoas quererem fazer justiça, destruir os terrenos de macumba, de umbanda, como a gente tem visto muito e bem recente isso, essas atitudes de radicais que a gente tem visto, isso não faz de Deus um Deus reduzido, é um Deus que não pode agir. Eu preciso de você para que você faça a justiça no meu nome. O que você acha disso tudo? Acho que sim, acho que é pior, inclusive, Sibeli. Faz de Deus esse Deus mau, tirano, punitivo, que não é a personalidade que ele escolheu se revelar através de toda a Escritura ou através de outros livros sagrados de outras religiões. Não é um Deus de amor e de graça. Pois é, confunde muito a sociedade, as pessoas, e faz dessas pessoas, mais do que gente ruim, mal intencionada, gente criminosa, isso é crime. Crime configurado nos códigos do nosso país. Então, quem faz isso está passível de ser preso com toda a legitimidade legal, né? Então isso é um absurdo, não é nem uma questão de intolerância. O contrário de intolerância é tolerância. E tolerância já é uma palavra de certa forma negativa, né? Que é eu tolero o Sebastião. Tá errado. Eu não gosto, mas eu aguento porque... né? O respeito é uma palavra melhor, mas a admiração é melhor ainda, o amor, né? Olhar para o Sebastião e enfatizar e lançar brilho nas coisas bonitas, positivas da fé dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, né? Dentro do budismo, dentro do islamismo, dentro do catolicismo. Todas as religiões majoritárias ou minoritárias têm coisas muito bonitas, advindas de fé legítima, né? De fé, e a fé legítima é a fé que me aproxima da divindade e que, porque me aproxima da divindade, faz de mim uma pessoa melhor e me aproxima dos meus próximos também. Toda fé que faz com que eu rompa com a minha natureza, com que eu rompa comigo mesmo, é uma fé doente, porque naturalmente ela faz com que eu rompa com o meu semelhante, né? Com o meu próximo. Semelhante não, porque às vezes o semelhante é diferente, e mesmo assim ele tem que ser incluído, né? Então, esse Deus punitivo, esse Deus que levanta os muros, esse Deus que exclui, que põe à margem, não é o Deus, eu como cristão, não é o Deus que os cristãos genuínos acreditam, né? E nem nós humanistas. Pois é. O Deus que nós acreditamos é o Deus que traz para perto. É o Deus que vai lá na beira do caminho e traz para dentro. Que de 100, uma se perde, ele vai buscar. De que alguém que nem é da nossa religião está sofrendo,
ele vai ser atendido, vai ser curado, vai ser cuidado, né? A religião, para mim, Cibele, ela é uma identidade. Eu me identifico com o cristianismo porque eu cresci nesse berço, né? A religião para o Sebastião, a Umbanda, o Candomblé, tem a ver com a identidade do Sebastião, com aquilo que fica melhor comportado no coração dele, para a fé dele crescer e se desenvolver, né? Não é um motivo de cisão, não é um motivo de graduação. Eu sou melhor, eu sou pior, de forma nenhuma, né? Quando isso acontece, tem alguma coisa errada mesmo. É isso aí, eu vou dar um tempinho na nossa entrevista. A gente está conversando aqui sobre intolerância religiosa na atualidade e especialmente aqui em Jacareí com o Sebastião Oliveira, que é presidente da União Federal de Umbanda e Candomblé do Brasil, e com o Fabrício Cunha, que é cientista social. Mas agora a gente vai dar um breve intervalo e voltamos em instantes.